Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Louvado, engrandecido seja o nome de Jesus. Meus amados, nesse momento eu quero falar do amor, da misericórdia, do Deus Altíssimo. Eu quero, nesse momento, lembrar de um Deus das coisas impossíveis. Mateus 19, 26. Eu quero dizer para você que Jesus olhou e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Queridos, estamos diante da soberania do Deus vivo. Não há soberano que se compare ao Senhor. Lá no livro de Jeremias 32, 17, diz: Ah, soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra, pelo teu grande poder e por teu braço estendido, nada é difícil demais para ti. Jeremias 32, 17. O que você pensa que não tem saída, Deus tem a solução do seu problema. Não importa o que você está passando, porque Deus é Deus de fazer coisas grandes. Quando Jó, ele deixou registrado: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. No livro de Jó 42, 2. Queridos, os planos de Deus para a vossa vida, ninguém pode frustrar. Você é uma escolhida. Deus está falando com você nesse momento, que você é uma escolhida de Deus, que você é também um escolhido de Deus. Creia que a Bíblia Sagrada, ela tem respaldo para que a gente não venha perecer na fé. Lá no livro de Zacarias, capítulo 8, versículo 6, Zacarias diz: mesmo que isso pareça impossível para o remanescente deste povo, naquela época, será impossível para mim, declara o Senhor dos Exércitos. Querido, quando nós cremos nesse Deus, a gente lembra que perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso? Eu sou virgem. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou.
Esse relato está em Lucas 1, 34 ao 38. Querido, eu quero dizer para você nesse momento que aquilo que Deus já falou, as promessas de Deus na tua vida, não cairá uma só letra da palavra que Deus determinou que vai te abençoar. Ninguém pode mudar os planos de Deus na sua vida. Marcos 9, 23, ele diz: se podes, disse Jesus, tudo é possível aquele que crê. Acorda, desperta. Esse problema está no controle de Deus. Essa situação está no controle de Deus. A tua vitória está nas mãos de Deus. Por isso que Marcos diz: tudo é possível aquele que crê. Foram palavras de Jesus. E Jesus está dizendo para você: esse problema será solucionado, mas você tem que crer. Louvado seja o nome de Jesus. E quando Marcos 10, 27 está registrado, Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. A doença, ela não pode ser maior do que a tua fé em Deus. Essa luta que você está passando não pode ser maior que Deus, porque Deus te escolheu, Deus te separou, e Deus não vai deixar você passar nenhum tipo de vergonha quando você crer na sua palavra. No livro de Lucas 18, 27, eu quero dizer para você, Lucas 18, 27, Jesus, ele respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Sabe o que eu quero dizer para você agora? Que morre gente, se muda gente, é transferido gente, mas a tua vitória ninguém pode impedir, principalmente quando você é fiel a Deus. Vem lutas, vem problemas, vem decepções, vem deserto, para que você seja um instrumento para Deus ser glorificado na sua vida. Lá em Mateus 17, 20, ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho do grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Profetiza a tua vitória agora. Profetiza que esse problema já está resolvido. Profetiza que nada de mal vai te acontecer. Isso é para quem crê. E a Bíblia diz: se creres, verás a glória de Deus. Lá em Marcos 11, 24, escuta, está escrito: portanto, eu digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que o receberão, e assim sucederá. Você crê nisso? Não adianta orar, irmão, se você não crer. Não adianta pedir se você duvidar. Está entendendo o que Deus está falando contigo? Lembra-te de Abraão. Mas o Senhor disse a Abraão: porque Sara riu e disse: poderei realmente dar luz? Agora que eu sou idosa, existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Queridos, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó,
o Deus que gerou filhos no ventre de Sara, é o Deus que está te dando tua vitória. No momento em que você está escutando essa mensagem, Deus está trabalhando ao teu favor. Louvado seja o nome de Jesus. Quando nós abrimos a Bíblia, mergulhamos nesse oceano de bênção, nós encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 23 ao 24. Este homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Querido, Jesus, ele ressuscitou ao terceiro dia e está bem pertinho de você, porque ele é grande, é nosso soberano, é tremendo, e o seu poder é impossível medir o seu entendimento. Louvado seja o nome de Jesus. Salmo 145, perdão, é Salmo 147, versículo 5. Ele resista à soberania de Deus. Que você possa observar a cada dia que Deus é um Deus de promessa. Deus é um Deus que não falha. Deus não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Encontramos esta afirmativa no livro de Números 23, 19. Pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês por mim e também por Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas neles sempre houve sim, pois quantas foram as promessas feitas por Deus, tantas tem Cristo o sim, por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós, para a glória de Deus. Lembra-te que quando você pronuncia amém, você está dizendo assim seja. E eu quero dizer para você que a tua bênção, ela vai acontecer. A tua vitória, ela está chegando. Deus está assinando com caneta de ouro. E eu quero mais dizer para você que aonde você colocar as suas mãos, você será abençoado. Aonde você colocar a planta dos teus pés, as portas se abrirão. Porque Deus é contigo, louvado seja o nome de Jesus. E de todas as boas promessas, escuta, viu? Do Senhor, a nação de Israel, nenhuma delas falhou. Todas se cumpriram. Esse registro está em Josué 21, 45. Então creia que todas as promessas de Deus na sua vida foi antes de você nascer. Você já foi escolhido e escolhida no ventre da sua mãe. E creia no que eu vou lhe dizer agora. Esta enfermidade não é para a morte. Esta enfermidade é para a glória de Deus. Deus está trabalhando no teu caráter. Deus está trabalhando para você a cada dia saber que Ele é soberano. Louvado seja o nome de Jesus. Preste bem atenção uma coisa, que o Deus dos céus, Ele é soberano. Lá no livro de Josué 23:14 diz assim: agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem, lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, fez, deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram
nenhuma delas falhou. Amém, querido? E as promessas de Deus na sua vida não vai falhar. E eu quero dizer para você, e esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Lá em 1 João 2,25, ninguém pode impedir você ter direito à vida eterna. Porque Deus, Ele fala lá no livro de Ezequiel 36, verso 26, darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês, tirarei de vocês coração de pedra, e em troca darei um coração de carne, louvado seja o nome de Jesus. Queridos, eu tenho e você tem direito à vida eterna. Não se embarace com as coisas dessa vida. A vida que nós estamos vivendo é passageira. Nós somos como uma lâmpada. A qualquer momento ela pode se apagar. Mas eu quero te dizer que nós precisamos andar na presença de Deus. Lá em 1 João 9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Crê nisso? Então continua a crer nesse Deus maravilhoso, que Ele supre a minha e a sua necessidade. Filipenses 4,19 diz, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Creia que Deus sustenta você. Tem um versículo na Bíblia que eu não lembro agora, onde que diz que Deus livra o seu povo na fome. Esse é o Deus que nós servimos. Ele nos alimenta, Ele nos veste, Ele é o nosso remédio, Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso juiz, Ele é o soberano da nossa vida. Então por que você está triste, preocupado? Lá em 1 Reis, capítulo 8, versículo 56, diz assim, bendito seja o Senhor que deu descanso a Israel, o seu povo, como havia prometido, não ficou sem cumprimento, nem de uma das suas promessas. Ele fez por meio do seu servo Moisés. Pense num Deus que sabe administrar. Pense num Deus Senhor. Pense num Deus provedor. No livro de Neemias 9, do 7 ao 8 diz, tu és o Senhor, o Deus que escolheu Abraão, trouxe de Ur dos caldeus e deu-lhe o nome de Abrão. Viste que o coração dele era fiel e fizeste com ele uma aliança, prometendo dar aos seus descendentes a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos jebuseus, dos gigazeus, e cumpriste a tua promessa, porque tu és justo. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que está registrado em Neemias 9, 7 e 8. A promessa de Deus é para quem é justo. A promessa de Deus é para quem coloca a obra dele em primeiro lugar. A promessa de Deus é para você que é abençoado na vida secular, mas precisa também ter amor pela obra de Deus. Ele diz, buscai primeiro o reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Seja grato a Deus. Seja obediente à palavra de Deus. Seja temente à palavra de Deus. Tudo que você possui, meu querido, é providência de Deus na sua vida. E eu quero dizer uma coisa para você. Lá no Salmo 89, 34 ao 37, escuta a mensagem. Não violarei a minha aliança, nem modificarei as promessas dos meus lábios. De uma vez para sempre jurei pela minha santidade, e não mentirei a Davi,
que sua linhagem permanecerá para sempre, e o seu trono durará como o sol, será estabelecido para sempre como a lua, a fiel testemunha no céu. Queridos, olha para os astros, observe as estrelas, observe as nuvens, observe a lua, observe o sol. Quem tem domínio sobre o universo, se não for Deus? Então, querido, tenha certeza que o Senhor é a nossa justiça. Sabe o que é que ele diz lá em Jeremias 33, 14 ao 16? Dias virão, declara o Senhor, em que cumprirei a promessa que fiz à comunidade de Israel e à comunidade de Judá. Naqueles dias, época, farei brotar um renovo justo da linhagem de Davi, e fará o que é justo e certo na terra. Naqueles dias, Judá será salva, e Jerusalém viverá em segurança. E este é o nome pelo qual ele será chamada: o Senhor é a nossa justiça. Amém, queridos? Então, creia que não existe problema que Deus não esteja lado a lado com a sua igreja, com os seus servos. Nós somos escolhidos e escolhidas de Deus. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Ainda não vi ninguém se levantar contra um crente fiel, contra uma serva ou um servo de Deus que ande segundo a sua palavra, para contar vitória. Creia no que eu estou dizendo. Nunca tenha dúvida que o Senhor é a minha e a sua justiça. Quando a Bíblia diz: não toquei nos meus ungidos e nem maltratei os meus profetas. Quantas pessoas, irmãos, estão no leito do hospital porque um dia, sem sabedoria, levantou a sua voz contra o ungido de Deus e nunca se arrependeu dos seus pecados e nunca procurou uma reconciliação, um pedido de perdão, e vive a vida como quer viver. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo de que abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Queridos, Hebreus 6, 13 ao 15, ele nos adverte e nos exorta a ter paciência, a saber esperar, que é aquilo que está determinado por Deus na sua vida, no tempo vai se cumprir. Querido Deus, ele nunca desamparou o seu povo. O nosso Pai Celestial, ele honra todas as promessas. E quando nós o buscamos em nome do seu Filho amado Jesus, ele nos escuta e responde às nossas orações. Eu quero dizer para você, querido, que você é povo escolhido de Deus. Deuteronômio 28, 9, registra: o Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento, e obedeceram aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos caminhos deles. Precisamos urgentemente fazer uma análise do que nós praticamos, o que nós falamos, o que nós pensamos, as nossas atitudes, as nossas ações, se realmente agrada a Deus.
Ele te chamou, querido. Ele te prometeu. Ele disse: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois conforme prometeu o Senhor no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes e para aqueles a quem o Senhor chamar. Você crê que você tem uma chamada de Deus? Você é um escolhido? Você não pode viver de qualquer maneira? Cada um de nós tem uma chamada no ministério. Cada um de nós tem uma chamada na obra de Deus. O que é que o pastor Hélio nesse momento está te chamando a atenção? Honra a tua chamada. Aprende a ficar no teu lugar. Seja um exemplo. O Espírito Santo de Deus, ele seja o teu guia. É ele que te livra dos momentos difíceis. É ele que sonda pensamentos, coração. Ele conhece a tua dificuldade. Ele conhece as nossas fraquezas. Louvado seja o nome de Jesus. É por isso que ele diz: volta-se para mim e sejam salvos, todos vocês, confins da terra, pois eu sou Deus e não há nenhum outro. Por mim mesmo eu jurei. A minha boca pronunciou com toda a integridade uma palavra que não será revogada. Diante de mim todo joelho se dobrará e toda a língua juntos a mim, toda a língua jurará. Isaías 45, 22 ao 23. Naquele grande dia estaremos ali, diante do trono de Deus, e será feita uma grande revista, e Deus vai separar os bodes das ovelhas, e ninguém será julgado culpado sendo inocente. Então você precisa, ao ouvir essa mensagem, mudar o modo de você viver. Receba de Deus o caráter de Cristo. Seja fiel. A palavra de Deus, ele diz para você: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Deus está falando contigo, querido. Deus está falando contigo, querida. São mensagens que muita gente não quer mais ouvir. Mas eu quero dizer para você: Jesus Cristo está voltando. Ele diz: prepara teu Israel para te encontrares com o Senhor teu Deus. Cuida da tua família. Cuida dos teus filhos. Cuida da tua vida espiritual. Anda na presença de Deus. Quando nós lemos a palavra de Deus, a gente começa a entender que Deus ainda é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. Ele não muda. Ele sede santo em toda a vossa maneira de viver. Queridos, lendo a Bíblia Sagrada, eu lembrei agora de 2 Pedro 1,4. Que resista. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. 2 Pedro 1,4. O mundo jaz no maligno, e quantos cristãos se enveredaram por esse mundo perdido, por as oportunidades, pela avareza, pela cobiça, querendo almejar cargos, posições, e esquecendo da salvação em Cristo Jesus, e esquecendo que está relacionado para a vida eterna. Não perca a sua salvação por nada. Não tem esposa, não tem filho, não tem amigos, não tem ofertas. Ele diz na sua palavra: sem mim nada podeis fazer. Nós temos que ter educação, nós temos que ter boas amizades, nós temos que saber entrar e sair no meio desse povo, mas sendo luz,
e a luz tem que resplandecer nas trevas. Crente não pode estar em ambiente mudando, porque vai entristecer o Espírito Santo de Deus e pode causar prejuízos enormes, tanto na área secular e muito mais na área espiritual. Então, meu querido, a promessa de Deus para a igreja é que a igreja seja uma igreja separada desse mundo. Quando nós lemos lá em Salmos 85, verso 8 e 9, eu ouvirei que Deus, o Senhor, disse, ele promete paz ao seu povo, aos seus fiéis, não vote eles a insensatez. Perto está a salvação, que ele trará aos que temem, e a sua glória habitará em nossa terra. Louvado seja o nome de Jesus. Entendeu, querido? Você não pode viver de qualquer maneira. Ser fiel, querido. Ame a chamada de Deus na sua vida. Procure dar primazia às coisas de Deus. Porque tem muito cristão, irmão, que coloca as coisas de Deus em segundo plano. E nada que faz ver resultado positivo. Começa até bem, mas não termina bem. Porque falta nele a fidelidade. Falta nele colocar Deus como seu administrador. Falta nele colocar Deus como seu provedor. Falta nele colocar Deus como centro das suas decisões. E se você ouvir o conselho bíblico, quando ele diz, sem mim, nada podeis fazer. Então, queridos, a minha inteligência, a sua inteligência, a minha sabedoria, a sua sabedoria, está bem distante da sabedoria de Deus. E uma coisa linda que eu aprendi, quem não tem sabedoria, peça a Deus, que Ele dá de graça. Então, querido, você que está ouvindo essa palavra, pastor, ele não está querendo te exortar, nem querer ser mais crente do que você. Mas pastor, ele está te chamando a responsabilidade de andar segundo a palavra de Deus. Porque é bíblico, é uma ordem, é uma exortação. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Amém? E ele diz mais, vinde a mim, todos que estás cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Esse problema que você está passando, entrega nas mãos de Deus. O salmista, em momento oportuno, ele disse, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Deleita-te no Senhor e ele concederá o desejo do teu coração. Você sabe o que é deleitar no Senhor? É entregar. Vira a página, que já está na mão de Deus. E ele sabe resolver. Então esse problema, querido, esse problema, querida, tem solução. E pastor Hélio está sendo usado agora, nesse momento. Você que está ouvindo, ponha a tua vida no altar. Põe a tua casa em ordem, para que Deus possa entrar, encontrar lugar, habitar contigo, passear dentro da tua casa, multiplicar a tua saúde, multiplicar as tuas finanças, que haja paz no teu lar. Querido, Deus está falando com você, esposa, esposo, filhos, vovó, vovô, netos, sobrinhos, sobrinhas, filhos e filhas. A família é projeto de Deus. Que você possa ter a alegria de dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Querido, eu quero terminar essa mensagem usando as minhas palavras.
A missionária Guimar, minha esposa, uma mulher prudente, uma mulher zelosa, uma mulher que ela sabe andar em todos os ambientes, ela sabe entrar e sabe sair. Ela é amada pelas pessoas que a conhecem. Ela é conhecida como uma mulher de oração. Ela é conhecida como uma mulher prudente que sabe ouvir, aconselhar e não é linguaruda. Que a pior coisa do mundo é a gente chegar para uma pessoa e confidenciar problemas e essa pessoa nos envergonhar, levando lá para frente o nosso problema. Que você, que é uma mulher de oração, que você que é um líder espiritual, seja prudente, escute o seu rebanho, ore para o seu rebanho, guarde segredo, seja entre você, a sua ovelha e o trono da graça. Querido, é tempo de a gente saber quem são os nossos verdadeiros amigos, que nós possamos contar com ele na alegria e também na hora da dificuldade. Que o amigo fiel é Jesus, mas na terra nós temos que ter pessoas que nós confiamos. E eu, graças a Deus, com todas as minhas falhas, todos os meus defeitos, eu tenho amigos que cuidam de mim. Muitos nem entendem e até perguntam como é que o pastor Hélio consegue tanta coisa. É porque o pastor Hélio é dependente da exclusividade de Deus. Você não sabe, mas vai saber agora. A missionária Guimar e o pastor Hélio largou o emprego secular, abraçou a fé, e nós vivemos por fé. Nunca fomos vistos como um grande líder de uma igreja, porque nós somos zelosos pela doutrina da palavra de Deus. E todos aqueles que são zelosos pela doutrina, eles sofrem perseguições, eles sofrem calúnias, eles sofrem porque eles não aceitam as coisas que vêm contra os ensinamentos bíblicos. Mas hoje, queridos, você que é doutrinador, zeloso, cuidadoso, tenha a sua família como exemplo. Não mude. É um conselho do seu amigo pastor Hélio. Você nem pode me conhecer, mas é um conselho. Não mude. Sofra como um bom soldado de Cristo, porque a salvação vem de Jesus. A salvação é certa e você tem direito à vida eterna. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a salvação? Então vamos ser fiel, como a palavra de Deus diz, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Nada nesse mundo é mais importante que a salvação. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde e que Deus seja em você um canal de bênção. Que você possa ser realmente dirigido pelo Espírito Santo para ministrar a palavra de Deus. Ezequiel, ele diz: fale e não te cales, porque eu tenho um grande povo nesta cidade. Deus, ele orientou Ezequiel. E Deus tem me orientado. Não é fácil estar na posição que o pastor Hélio está, não. O pastor Hélio, ele é desprezado. O pastor Hélio, muitas vezes, ele não é visto para nada. E tem muitas pessoas que, quando me vê, diz: não suporto ele. Mas eu quero dizer para você que eu te amo, que eu oro na madrugada por você, que eu peço a Deus para que você a cada dia seja abençoado, que você cresça e eu diminua, que Deus possa colocar no seu coração o amor, a misericórdia, o perdão, que a única coisa que eu te desejo é que você seja abençoado e abençoada, e que seu ministério cresça a cada dia, que a sua família seja abençoada, e aonde você colocar suas mãos,
cresça, prospere. Esse é tudo que o pastor Hélio te oferece e te deseja. Jesus te ama e o pastor Hélio também. E a paz do Senhor para todos. E eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade. Uma oportunidade ímpar, que eu não sei o dia de amanhã. Mas se hoje eu partisse para o céu, essa mensagem está gravada. E eu tenho certeza que eu posso dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde. E eu quero dizer para você, Jesus Cristo está voltando. Prepara teu Israel para te encontrares com o Senhor teu Deus. E a paz do Senhor para todos. Amém? Escuta essa mensagem que está nesse momento tocando. Querido Deus e amado, nesse momento, Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por tudo que tu tem feito na nossa vida. Obrigado pela minha família, obrigado pelos meus amigos, obrigado por aqueles que se tornaram inimigos, ocultos e outros são revelados. Mas eu quero nesse momento te pedir, Senhor, por cada membro da nossa igreja, aqui na cidade de Rio Tinto, que nós possamos a cada dia ser temente à tua palavra. Abençoa o ministério da nossa igreja. Querido Deus e amado, eu quero te apresentar nesse momento o pastor Marcos, Senhor, o pastor Jaime César, o presbítero Fagno, o presbítero Severino, o evangelista Pedro, Pai querido e amado, todos os diáconos da nossa igreja e diaconisa, a missionária Guimar, a missionária Maria, a missionária Lady Jane, ó Deus querido e amado, presbítero Ezequiel, querido Deus e amado, nós queremos te apresentar a nossa vida, Senhor, porque sabemos, Pai, que os dias são maus, mas se tu colocaste essa equipe para juntos fazermos a obra nesta cidade, eu tenho certeza, Pai, que tu vai capacitar cada um. Abençoa o grupo de mulheres, abençoa o grupo de jovens, abençoa o grupo, Senhor, de homens, todos os departamentos da nossa igreja. Pai querido e amado, nós somos uma igreja diferente, nós somos uma igreja quadrada, nós somos uma igreja que ainda zela pela palavra de Deus e temos a alegria de ser doutrinador. E quero dizer também que todos da nossa igreja
eles têm a alegria de dizer que faz parte da Igreja Assembleia de Deus Guará, na cidade de Rio Tinto. A nossa presidência, pastor Esron de Oliveira, um homem muito sério, zeloso, cuidadoso e um pai. Que Deus abençoe a vida do nosso presidente, de toda a diretoria do nosso campo, porque a Igreja Assembleia de Deus Campo do Guará, em João Pessoa, nós podemos dizer que temos ainda zelo e muito cuidado para ter uma igreja sadia. Então, Pai, que as tuas mãos estejam estendidas sobre cada pastor do nosso campo e que cada um possa se esforçar para que a igreja ela cresça em sabedoria e tenha espiritualidade. E o mundo não tome conta do ambiente. Que nós possamos fazer a diferença. Em nome do Senhor Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Glória seja dado ao teu santo nome.